Peraí. Tava alto, mas... Bom dia a todos. Meu nome é Rômulo Desoni e nossa aula de hoje vai ser sobre a morfologia e função do eixo neuroentérico. Inicialmente, então, eu trouxe um pequeno roteiro para que a gente não se perca nessa trajetória, tá? Vou falar no primeiro bloco algumas generalidades do sistema digestório para que a gente possa compreender as suas funções e como ele se interconecta com o sistema nervoso. E no terceiro bloco eu vou comentar algumas generalidades também do sistema nervoso, em especial sistema nervoso simpático e parasimpático. No quarto bloco nós vamos ver o sistema nervoso entérico e as funções do plexo mioentérico, plexo submucoso e seus componentes. E por último, eu trago para vocês alguns exemplos de integração sistêmica através da relação desse sistema entérico com o sistema nervoso autônomo, e também um tipo de interação que é independente da via neural, que é uma atuação através de hormônios. Tá? E trago, por último, algumas interações disfuncionais. Quando essas interações não são bem feitas, causam algumas doenças. Eu trouxe alguns exemplos para que a gente possa analisar. E, por último, eu proponho uma pequena atividade para a aula, para que a gente aprofunde os nossos conhecimentos e discuta melhor um caso clínico. Bom, então, a grande pergunta da nossa aula de hoje é como ocorre a comunicação bidirecional entre o sistema nervoso e o trato gastrointestinal. Bom, para que a gente compreenda melhor como essa interação ocorre, nós vamos precisar lembrar, né, algumas generalidades, alguns detalhes desses dois sistemas. Bom, então vamos começar pelo sistema digestório. A principal função desse sistema é suprir o organismo com nutrientes. Mas, para isso, ele precisa ser capaz de modificar, tanto mecanicamente quanto quimicamente, esse alimento ingerido, que é o processo que nós chamamos de digestão. Tá? Esse processo é a quebra de macromoléculas em seus constituintes menores para que eles possam ser absorvidos pelo organismo. Quem vai fazer esse tipo de conversão são as nossas enzimas do trato gastrointestinal. Bom, além disso, esse sistema ele precisa também ser capaz de eliminar os resíduos desse processo de digestão, tá? Através da defecação. Bom, esse canal, então, esse sistema é um canal contínuo, que é o canal alimentar, que vai da boca ao ânus, certo? Ele possui, ao longo da sua trajetória, algumas regiões de controles, que são estruturas musculares que regulam a passagem do conteúdo de um segmento para o outro. Tá? O nome dessas estruturas que nós damos são esfíncteres. E, como eu falei para vocês, o conteúdo ele precisa passar de forma sequencial entre os segmentos. Então, esse sistema ele é dotado de motilidade. E a motilidade, um exemplo dentre os vários movimentos que esse sistema faz, esse movimento de propulsão do conteúdo para o próximo segmento, nós damos o nome de peristalse. Tá? Então, nesse sistema, estarão ocorrendo eventos de ingestão do alimento, de captação do alimento, de digestão desse alimento, absorção desse alimento e a eliminação através da defecação. Bom, para executar todas essas funções, eu vou relembrar com vocês apenas alguns, de forma mais geral, algumas estruturas, alguns órgãos associados a esse sistema. Bom, inicialmente, na parte inicial desse canal alimentar, nós temos a cavidade oral.
aonde acontece a ingestão desse alimento, e esse alimento é processado pela mastigação, ele é triturado, e ele também começa o processo de digestão dos carboidratos, através das enzimas, né, das amilases que estão presentes na saliva. A faringe, ela é um órgão muscular que vai estar intimamente relacionado com a deglutição, tá certo? E uma das principais funções é encaminhar esse bolo alimentar para o estômago, para o esôfago, que vai conduzir esse bolo para o estômago. O esôfago é essa estrutura, é esse tubo muscular que cruza várias regiões do corpo, cruza a região de cabeça, tórax e adentra no abdômen, certo? E ele leva, então, o bolo alimentar ao estômago, que é uma região onde esse bolo vai ser preparado, certo? E ele vai ser transformado para que inicie tanto a digestão mecânica, a mistura desse alimento, quanto também a digestão das proteínas. Bom, nas próximas partes desse trato, nós temos o intestino delgado, cujas partes são o duodeno, o jejuno e o íleo, certo? E a digestão química ela vai estar majoritariamente ocorrendo nessa estrutura, sendo que ela vai começar a se iniciar no duodeno e o jejum e o íleo vão ser mais responsáveis pela absorção desses nutrientes que foram quebrados nos seus compostos mais fundamentais. Bom, no intestino grosso, eu tenho que toda a água, todos os sais utilizados para esse processo de digestão, eles serão reabsorvidos. Então, o processo de reabsorção de água e sais ocorre no intestino grosso e nos seus componentes, no colo ascendente, no colo transverso, no colo descendente e no colo sigmoide. Bom, em seguida, nós temos o reto, que é a estrutura que vai ser responsável pela eliminação dos resíduos não digeridos. Bom, como eu falei para vocês, esse bolo alimentar ele é propelido ao longo de todo esse canal alimentar. Então, ele precisa ter musculatura associada a ele, certo? E a musculatura que está associada à porção inicial desse trato é uma musculatura, são as fibras musculares esqueléticas, é uma musculatura voluntária, porque imagina, a nossa deglutição precisa ser voluntária, certo? Então, nós encontramos uma participação da musculatura esquelética no início desse trato gastrointestinal. Bom, como eu falei para vocês, ele cruza três grandes regiões do corpo, né? Ele está presente em cabeça, pescoço, tórax e abdômen, e nos 2/3 inferiores do esôfago até o esfíncter anal interno, então daqui até o esfíncter anal interno, eu tenho a participação de fibras musculares lisas, que são, portanto, involuntárias e sob o controle do sistema nervoso autônomo. Bom, outra característica importante para a gente sedimentar os conhecimentos para darmos continuidade à aula é entender que esse tubo, esse canal alimentar, ele é formado por pelo menos 4 camadas concêntricas, que vão do lúmen para a periferia, formando as paredes desse canal alimentar. Então, da mais interna para a mais externa, nós temos a túnica mucosa, formada pelo epitélio mucoso, pela lâmina própria, e por uma lâmina muscular, por uma camada muscular, que responde por esses pregueamentos que nós observamos, correto? E nós temos também, logo abaixo dela, a túnica submucosa. Logo na túnica submucosa, nós encontramos os plexos do plexo submucoso, que nós podemos observar aqui, certo? Em sequência dela, nós temos a túnica, as duas camadas da túnica muscular. A túnica muscular, ela possui uma camada celular mais interna,
uma camada muscular mais interna, com as fibras dispostas em forma circular, enquanto que a camada mais externa, ela possui uma disposição longitudinal dessas fibras. Isso é extremamente importante por conta dos movimentos que esse canal alimentar vai fazer durante o processo de digestão, tá? Entre essas duas camadas, a longitudinal externa e a interna, nós observamos o plexo mioentérico, certo? Após essas duas, nós temos o revestimento pela túnica adventícia, tá? Esses dois plexos, eles fazem parte do sistema nervoso autônomo. E aqui nós podemos observar a disposição desses dois feixes de fibras nessa camada muscular. Bom, então vamos falar um pouco sobre o sistema nervoso autônomo. Nós podemos dividir o sistema nervoso com base em critérios funcionais. Ao dividir esse sistema com base em critérios funcionais, nós temos um sistema nervoso somático, que é o sistema associado à nossa vida de relação do organismo com o meio ambiente, e ele tem um componente aferente que vai trazer informação sensorial para dentro do sistema nervoso central e um componente eferente, que é a resposta desse sistema frente aos estímulos oferecidos. Tá? E também nós temos o nosso sistema nervoso visceral, da qual o sistema nervoso autônomo faz parte. Ele também tem um componente aferente que vai levar para dentro do sistema nervoso central as informações sensoriais oriundas dos receptores viscerais. E nós temos também o seu componente eferente de saída, que é responsável pelo controle das funções internas do organismo e da homeostase. Tá? Esse sistema nervoso autônomo ele é dividido num componente simpático e num componente parasimpático. E nós temos o sistema nervoso entérico, que é um terceiro braço desse sistema nervoso autônomo e que conversa com esses outros dois sistemas. E nós vamos entender um pouco melhor como é essa conversa nessa aula. Bom, a estrutura clássica do sistema nervoso autônomo, ele é formado por um sistema de dois neurônios, certo? Os neurônios pré-ganglionares, tanto do simpático quanto do parasimpático, que estão dentro do sistema nervoso central, que são as estruturas que estão dentro do esqueleto axial, e os neurônios pós-ganglionares, que estão fora desse sistema nervoso central, localizado nos diversos gânglios corporais. Só para lembrar, quando nós denominamos gânglios, são grupamentos neuronais fora do sistema nervoso central. Quando esses grupamentos acontecem dentro, nós chamamos de núcleos. Tá? É até engraçado a gente chamar de neurônio pós-ganglionar, porque, na verdade, a fibra desse neurônio, que o soma, que o corpo fica tanto no gânglio do simpático quanto do parasimpático, o neurônio, o axônio dele é que vai se projetar para o órgão-alvo. Mas, de fato, ele está dentro do gânglio. Né? Mas, de qualquer jeito, nós denominamos neurônio pós-ganglionar. Obviamente, esses sistemas eles estão sujeitos a um controle de centros superiores no cérebro, como, por exemplo, também o hipotálamo. Tá? Esses neurônios pós-ganglionares, tanto do simpático quanto do parasimpático, eles são colinérgicos. Eles secretam acetilcolina como seu neurotransmissor. Enquanto que os neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso simpático, eles secretam norepinefrina, eles são adrenérgicos. Tá? Então, eles diferem tanto com a relação do neurotransmissor, que nós podemos observar, e também quanto à posição dos seus gânglios. Geralmente, os gânglios do sistema nervoso simpático, eles estão mais afastados dos seus órgãos-alvos, a gente vou mostrar um pouco mais à frente, enquanto que os gânglios do sistema nervoso parasimpático, eles ficam mais próximos ao alvo. Bom, mas como que esse sistema
vai se comunicar com o sistema nervoso entérico? Bom, especificamente, então, vamos olhar para o sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático, os neurônios, eles estão localizados na coluna lateral da substância cinzenta e eles saem pela raiz dorsal dos neurônios que vão fazer sinapse com o sistema nervoso entérico, eles saem pela raiz dorsal, eles cruzam o tronco simpático e eles vão fazer sinapse com o seu neurônio pós-ganglionar dos gânglios pré-vertebrais, que estão geralmente situados anteriormente à aorta abdominal. Tá? Bom, esses neurônios, então, eles projetam para os seus neurônios nos gânglios pré-vertebrais e esses neurônios vão projetar para as vísceras do trato gastrointestinal. Bom, aqui é muito difícil a gente ficar usando esquema para mostrar nervos e gânglios, então eu tentei trazer uma ilustração de um atlas, né, cadavérico, para a gente tentar conseguir observar aqui, não sei se a luz permite, esse tronco simpático, né, que a gente consegue, foi retirado o pulmão e a pleura, então a gente está numa vista da região lateral direita, e nós estamos vendo aqui o diafragma, a coluna vertebral, e a gente consegue ver esse tronco simpático aqui, passando a lateral a ela. Tá? Bom, os neurônios que fazem sinapse com o sistema nervoso entérico, eles não param, então, aqui. Eles passam por aqui, mas eles seguem para fazer sinapse nos gânglios pré-vertebrais. E onde estão esses gânglios, então? Bom, esses gânglios, eles ficam situados em frente à região anterior à aorta abdominal. E eles recebem os nomes exatamente das ramificações da aorta abdominal. Então, eu tenho o gânglio celíaco, próximo à saída do tronco celíaco, eu tenho o gânglio mesentérico superior, próximo à saída da artéria mesentérica superior, e aqui eu tenho o inferior, próximo à saída da artéria mesentérica inferior. Tá? Então, esses neurônios pós-ganglionares é que vão receber é, os axônios dos neurônios pré-ganglionares que estavam na substância branca da medula espinal. E daí eles vão projetar para essas vísceras. Aqui também nós temos um esquema que nós conseguimos ver toda a cadeia desse tronco simpático, e a gente observa que nós temos vários segmentos de C3, torácica, lombar, sacral, e apenas um segmento coxígeno que une esses dois lados na região inferior. Bom, e como ocorre isso no sistema nervoso parasimpático? O sistema nervoso parasimpático ele é um pouco diferente. Ele tem as suas peculiaridades. Ao contrário dos neurônios simpáticos, eles, na verdade, estão localizados no tronco encefálico, né? E o neurônio, e o mais importante que vai, na verdade, se comunicar com o sistema nervoso entérico o núcleo, é o nervo vago. Então, esses neurônios eles estão situados no núcleo do nervo vago, lá no bulbo, no tronco encefálico, e também na medula sacral. Então, ele pega aqui os segmentos de 2, 3 e 4 da medula sacral e a formação dos nervos esplânico-pélvicos. Tá? Então, a partir desses nervos é que eles vão inervar um segmento de colo descendente, colo sigmoide reto, enquanto que, majoritariamente, todo o restante vai ser inervado pelo nervo vago, que está lá no tronco, né, que se localiza lá no tronco encefálico. Vamos olhar um pouquinho para esse nervo vago, que é o componente mais importante dessa conexão entre esses dois sistemas. O nervo vago, então, como eu falei para vocês, ele tem seu núcleo lá no tronco encefálico, no bulbo. Ele desce do tronco, ele passa
entre a carótida e a jugular, e ele vai descendo até, nervando algumas estruturas, e ele desce, cruza o hiato esofágico no diafragma e passa a inervar as estruturas do sistema do trato gastrointestinal. Esse nervo, o nervo vago, que é o 10º nervo craniano, ele é um nervo misto. Então, ele tem um componente motor e ele tem um componente sensorial. O que quer dizer isso? Quer dizer que, embora ele tenha esse componente parasimpático, que vai trazer o componente eferente do sistema nervoso para as estruturas do trato gastrointestinal, ele também tem fibras aferentes que sobem, trazendo a informação sensorial sobre as vísceras para dentro desse sistema. Tá? E ele é um importante nervo, como nós vamos ver mais à frente, para essa comunicação, para essa integração. E, como falei, os nervos esplânico-pélvicos, eles vão ser basicamente responsáveis pela inervação de colo descendente, sigmoide e reto. Bom, então aqui eu trouxe também essa ilustração de um atlas cadavérico para a gente conseguir observar esse filete aqui, passando anterior ao esternocleidomastoide e aqui na frente entre a carótida e a jugular. Então nós conseguimos ver esse filetezinho aqui. E aí a curiosidade, né, que eu me pergunto, da onde vem o nervo vago, o nome vago? O nome vago, ele vem do latim. As pessoas dizem que a anatomia é decorar, mas a anatomia também é entender. O nervo vago vem do latim e quer dizer errante. Não existe nervo mais errante do que esse no nosso corpo, né? O trajeto todo que ele faz, a quantidade de estruturas que ele inerva no caminho, então ele é um nervo realmente que a gente pode chamar de vago. Então, bom, como então esses nervos conseguem chegar ali no sistema nervoso entérico? Eles vão sair dos gânglios, certo? Ou do gânglio mesentérico superior, ou eles vão vir através dos nervos esplânico-pélvicos, passando também por esses gânglios, e eles vão entrar numa estrutura muito peculiar, que eles vão seguir as artérias que irrigam o intestino, que é a artéria mesentérica superior e a artéria mesentérica inferior. Então, eles seguem o caminho dessas artérias e eles adentram aqui no mesentério, que é essa prega ligamentar formada pela junção dos dois folhetos peritoneais, da lâmina parietal do peritônio com a lâmina visceral do peritônio, tá? E que vão fazer essa fixação aqui do intestino na região posterior. Bom, então eles entram por esse mesentério. E aí, através dele, eles chegam e começam as suas conexões ao longo de toda essa parede do intestino. Bom, e aí o sistema parasimpático e o sistema simpático, como fica? Bom, o simpático, o simpático e o parasimpático geralmente possuem ações antagônicas, salvo alguns casos de algumas glândulas específicas, certo? Nesse caso do sistema nervoso entérico, né, e das vísceras do trato gastrointestinal, o simpático ele vai diminuir a secreção desse trato gastrointestinal, ele vai diminuir a motilidade e ele, consequentemente, vai diminuir e retardar o processo de digestão. Em contrapartida, o parasimpático ele vai aumentar a secreção, ele vai aumentar a motilidade e ele aumenta esse processo, acelera esse processo. Bom, mas existe uma coisa muito engraçada. Há muitos anos, estudos foram feitos na qual o nervo vago, que é o principal componente parasimpático, foi transeccionado totalmente, certo? Ou também alguns estudos em que se coloca uma pinça com gelo para atenuar a resposta, né, resfriada, para atenuar a resposta desse componente vagal. E aí descobriu-se que, apesar de ter essa conexão, essas aferências do sistema nervoso autônomo, ele consegue tomar as decisões por si próprio. Então, ele continua mantendo as suas funções, mesmo sem essa comunicação. Ora,
Ele é um dos únicos órgãos do corpo que consegue fazer isso de forma autônoma do sistema nervoso central, certo? Bom, mas vamos então olhar um pouco quais são as funções desses plexos submucoso e do plexo mioentérico. O plexo mioentérico, ele é responsável pelo controle dos movimentos. Então, se eu estou falando de movimentos, nesse plexo eu preciso ter neurônios, motoneurônios, que atuam de forma tanto inibitória quanto excitatória e de forma sincrônica para coordenar as contrações desse canal, desse trato gastrointestinal. Mas como assim, por exemplo? Bom, lembra que eu falei para vocês, então, do movimento de peristalse? Ele está esquematizado aqui. E como é que vai ocorrer isso? O segmento que vai receber, né, o segmento receptor, que vai receber o quilo que está chegando, ele detecta que está chegando por conta do aumento da pressão da parede e ele manda um componente para relaxar aquele segmento. E imediatamente ele manda um componente para contrair o segmento anterior. Então, dessa forma, o alimento ele pode ser impulsionado ao longo desse trato. Bom, esse sistema, esse plexo mioentérico é o que nós podemos observar nesse esquema em vermelho. Então, nós observamos que ele está presente desde a porção inferior do esôfago, como eu citei, por conta do músculo, na verdade, os músculos lisos e o controle involuntário, e ele segue até o esfíncter interno do ânus para poder controlar a abertura. O plexo submucoso, ele na verdade, ele é formado, ele está na túnica submucosa, mas ele é formado por duas regiões, separadas por essas artérias que estão na submucosa. Uma que é o plexo interno, abaixo delas, e o outro plexo externo. O plexo interno, ele está muito mais próximo da mucosa. Ora, mas por que ele estaria muito mais próximo da mucosa? Porque, como nós vamos ver, é justamente esse plexo que faz o screening do que está acontecendo, que monitora as condições do lúmen desse trato gastrointestinal. Então, ele precisa, né, ele já está muito mais próximo por conta disso. Além disso, eu tenho algumas diferenças na estrutura desses gânglios, né? Geralmente são gânglios um pouco menores e com os prolongamentos mais delgados. Bom, e qual é a função desse plexo submucoso? Bom, esse plexo submucoso, que vai majoritariamente, né, de forma robusta, do duodeno até o reto, ele está responsável pela secreção pela secreção dos componentes do trato gastrointestinal, pela liberação de hormônios das variadas glândulas enterendócrinas que eu tenho nesse trato gastrointestinal, e também controla o fluxo sanguíneo local, auxilia na absorção. Ele é capaz de, por exemplo, por conta do processo próprio de absorção do intestino, quando entra muita água, ele é capaz de regular e transportar essa água de volta para o lúmen desse intestino, para manter o balanço hídrico. E ele também é responsável pela contração desse músculo aqui, ó, que forma as pregas, né, que nós observamos no epitélio mucoso. Tá? E uma das coisas mais importantes é que ele é essencial para a integridade da barreira epitelial. E a gente vai ver mais à frente que tipo de célula também participa dessa integridade. Justamente para evitar que substâncias nocivas cruzem entre as células endoteliais e agridam o nosso meio interno. Bom, como nós podemos ver, para executar tantas funções, eles precisam, na verdade, de variados tipos neuronais para executar essas funções. Então, nós temos vários neurônios motores que vão ser responsáveis, como nós vimos, pelo movimento das camadas, neurônios sensoriais intrínsecos, que vão trazer a percepção
sensorial, do estiramento da parede desse tubo, de quimioreceptores de substâncias que estão no lúmen desse tubo e também da sensação de dor da nossa recepção, tá? Bom, ele tem também interneurônios que vão modular os circuitos locais e os neurônios secretomotores que vão ser responsáveis por induzir a secreção de glândulas também enteroendócrinas. Então, como nós podemos observar aqui, eles emitem prolongamentos para dentro dessas vilosidades, justamente para estarem em contato mais íntimo e numa proximidade maior com o lúmen desse tubo. Bom, e qual é o outro componente extremamente importante desse sistema nervoso entérico? São as células da glia entérica. Essa glia entérica é uma célula que tem, na verdade, é um grupo de células com uma morfologia variada, tal qual são suas contrapartes corticais, os astrócitos, né, e da quais elas compartilham características e funções também, e alguns marcadores, como o S100-beta e a proteína acídica fibrilar glial. E elas também executam funções similares, mas elas estão dispostas ao longo de toda a parede desse tubo. Então, em cada região, ela vai ter uma morfologia adequada para executar sua função. Então, elas participam desde a modular atividade dos neurônios secretomotores, eles regulam a transmissão neuronal nesse sistema, captando também transmissores da fenda sináptica. Eles são capazes de induzir, de prover com fatores tróficos, com suporte trófico, esses neurônios do sistema nervoso entérico, tá? E também eles são capazes, tal qual os astrócitos, mediante injúrias, se tornarem reativos e participar do processo de neuroimunomodulação, de modular o componente inflamatório. E é muito legal porque aqui no Instituto, no ICB, nós possuímos uma linha de estudo, que a responsável é a doutora Juliana Coelho, do Programa de Biologia Celular e do Desenvolvimento, que trabalha com o sistema nervoso entérico. Bom, com tanto tipo neuronal, com uma densa quantidade de células neurais, glia e tipos de neurônio, e a complexidade de circuitos que esse sistema tem, né, surge a frase de que, poxa, então esse sistema seria o nosso segundo cérebro, certo? Porque ele tem uma quantidade de neurônios equiparada ao nosso encéfalo. Bom, e aí vem a pergunta, como ocorre como a integração vai gerar uma resposta nesse trato gastrointestinal? Bom, eu trouxe alguns exemplos para a gente poder analisar aqui. Um deles é sobre o tônus do esfíncter esofagiano inferior. Então, como eu falei, a motilidade do esôfago, a porção superior é voluntária, está associada ao núcleo ambíguo, lá no bulbo, no tronco, e a involuntária da porção inferior é controlada pelo nervo vago. E como é que funciona? Quando o bolo alimentar chega nas porções finais do esôfago, o aumento da pressão intraluminal é sentido como estiramento e os neurônios imediatamente enviam um reflexo inibitório para que o esfíncter esofagiano relaxe, para que o alimento possa passar e entrar no estômago. De forma inversa, quando o estômago está com conteúdo em trabalho, né, quando ele está cheio em trabalho, quando ele está distendido, o que vai acontecer? Eles vão sentir o estiramento do estômago e vão fazer um estímulo agora para, na verdade, aumentar o tônus do esfíncter esofagiano e, com isso, evitar que o conteúdo estomacal reflua para o esôfago e danifique a mucosa esofágica, né, que é o que a gente conhece como o refluxo gastroesofágico. Esse reflexo é um reflexo vago-vagal, então ele é dado pelo nervo vago, ele passa pelo tronco encefálico e volta para cumprir sua função. Bom, com relação à motilidade do intestino delgado, como eu falei, eles apresentam não só a peristalse, mas eles apresentam outros tipos de movimento, como, por exemplo, movimentos segmentares, que, na verdade, são os segmentos que se contraem, e nós vamos ver a função mais específica à frente.
movimentos de retropropulsão associado ao vômito, o que a gente chama de complexo mioelétrico migratório, que é lento, que a cada 90 minutos, entre as refeições, essas ondas são disparadas, até mesmo para você garantir que não ficou nada para trás e você continuar propelindo o conteúdo desse tubo digestório, do trato gastrointestinal. Bom, então como funciona? Um exemplo de como esses neurônios sensoriais detectam os estados, né, e acionam neurônios motores é, por exemplo, a adição de ácidos graxos no duodeno. Qual é a importância disso? Ali no duodeno, nós temos a papila maior do duodeno, que está liberando a bile, que é importante para a emulsificação de gordura. Então, quando entra um ácido graxo nessa região, esses neurônios entendem que eles precisam misturar a bile com essa gordura para que ela seja emulsificada e digerida. E aí eles disparam esses movimentos segmentares, que não induzem a propulsão, mas misturam os conteúdos entre os segmentos. Tá? E, como eu falei para vocês, durante a peristalse, né, os neurônios sensoriais eles vão detectar o quimo que está chegando aqui no próximo segmento e vão ativar, né, uma porção, vão ativar a contração do segmento anterior para propelir esse quimo. Bom, e no caso do intestino grosso, como vai ocorrer? Eu trouxe dois reflexos principais, um que é o reflexo gastrocólico, porque o ato de comer vai estirar o conteúdo do trato gastrointestinal e, com isso, vai falar para o estômago, olha, pode liberar seus conteúdos para o duodeno. E, da mesma forma, ele vai induzir as contrações do intestino grosso para que possa facilitar a eliminação das fezes e preparar para novos conteúdos que vão chegar. Tá? E o outro é o reflexo de defecação, quando o acúmulo de fezes distendendo reto ativa reflexos locais e dispara ondas peristálticas para a gente poder eliminar esses resíduos. Bom, e agora uma questão que eu resolvi trazer para vocês, para a gente sair só do aspecto neuronal, né, e mostrar que essa comunicação vai além dessa conexão neuronal. Esses órgãos do sistema digestório, eles secretam vários hormônios, como, por exemplo, o estômago secreta a grelina quando ele está vazio, o peptídeo análogo ao glucagon, o GLP-1, que é secretado pelo íleo, cólon e pelo reto, a colecistoquinina, que também é secretada pelo intestino, o peptídeo YY, que é secretado pelo íleo e o colo. Nossa, esses hormônios, uma vez secretados, eles vão atuar no núcleo arqueado do hipotálamo, aqui na região no assoalho do terceiro ventrículo, e a grelina vai agir nos neurônios AGRP e vai induzir a fome. Então, ela vai induzir uma resposta orexígena, que a gente chama. Em contrapartida, GLP-1, colecistoquinina e o peptídeo YY, eles induzem uma resposta anorexígena via neurônios pró-opiomelanocortina, que estão situados aqui nesse núcleo arqueado do hipocampo. Olha aí, chegando para a gente, o grande boom do momento, né? Que são os análogos de semaglutida, que além de induzirem a sensação de saciedade por agir no núcleo arqueado, eles também vão retardar o esvaziamento gástrico e aumentar essa sensação de saciedade. E agora eu trouxe um exemplo para a gente ver de integração com o sistema límbico, com os nossos sistemas que controlam as nossas emoções. Quem nunca, no meio de uma prova, né, ou no meio de um evento importante, sentiu aquele frio na barriga? Né? Por que acontece isso? Ora, como eu falei para vocês, um componente importante é o nervo vago.
E o nervo vago, ele se comunica tanto com o hipotálamo se comunica tanto com o nervo vago, bem como estruturas límbicas se comunicam com esse nervo vago. Então, estados emocionais podem disparar, alterar a peristalse do intestino, tá? Então, imagina naqueles momentos mais tensos, por que a gente pensa, nossa, aconteceu isso? Ó, tá ali, é a ansiedade, é o medo, tudo que vai alterar essa comunicação. E agora, eu vou trazer por último o que acontece quando essas respostas não, quando essas interações não são funcionais. Tá? E eu trouxe 3 exemplos para a gente, que eu já vou adiantando aqui. Eu trouxe o exemplo da doença de Parkinson, eu trouxe um exemplo de uma alteração de microbiota e o exemplo de como isso também pode gerar uma doença psiquiátrica, uma doença neurodegenerativa. Bom, vamos então aqui analisar um pouco a doença de Parkinson, né? A doença de Parkinson, então, ela é uma doença neurodegenerativa que causa distúrbio de movimentos. Então, eles têm alterações de rigidez de articulação, lentidão de movimentos, tremor de extremidades, instabilidade de postura, diminuição de olfato, alteração do ritmo de sono e, principalmente, alteração do ritmo do intestino. Essas alterações do ritmo do intestino, elas normalmente são relatadas cerca de 10 anos antes dos efeitos motores, tá? E o que é característico dessa doença? Essa doença, então, as consequências são vistas pela morte de neurônios dopaminérgicos na substância nigra do mesencéfalo, tá? E, na verdade, pela degeneração do trato nigroestriatal, porque a substância nigra ela projeta para o corpo estriado, tá? Para o putame e globo pálido. Então, quando eu tenho a degeneração desses tratos de regulação fina de movimento, eu tenho todas essas consequências motoras. Bom, o primeiro gene a ser identificado como uma causa autossômica dominante para essa doença foi o gene da alfa-sinucleína, tá? Essa alfa-sinucleína, ela mutada, ela apresenta um dobramento incorreto que favorece a aglutinação, que favorece a agregação. Tá? Então, ela acaba se acumulando dentro dos neurônios, fazendo essa estrutura bastante importante e característica, que são os corpúsculos de Levy, que nós podemos ver, e esses agregados, eles matam, né, eles degeneram aqui toda a substância negra, como nós podemos ver que ela desaparece. Tá? Agora, se nós pensarmos que os sintomas intestinais começam muito antes, será que a gente pode pressupor uma origem no sistema nervoso entérico para essa patologia, para essa doença? Bom, tentaram, né, mais recentemente, em 2019, um grupo de pesquisadores da Johns Hopkins foi analisar essa teoria. E o que eles fizeram? Eles injetaram tanto no duodeno quanto no piloro, na região pilórica, de camundongos normais, camundongos que eles fizeram a transecção do nervo vago e camundongos que eles deletaram o gene da alfa-sinucleína. E o que eles observaram? Primeiro, que os camundongos normais eles passam a apresentar os sintomas da doença de Parkinson, quando são injetadas essa alfa-sinucleína mutada. Segundo, esses sintomas são acompanhados da morte dos neurônios da substância nigra no mesencéfalo. E terceiro, olha que legal, no animal, tanto no animal que foi feita a transecção, não conseguiram detectar esses oligômeros no encéfalo e nem no animal que não tinha a proteína normal, alfa-sinucleína. Ora, então ele além de passar provavelmente pelo nervo vago, ele consegue também, ele depende da proteína normal para se propagar. Então ele é meio que uma doença priônica, similar à doença priônica, tá? Isso foi uma grande descoberta com relação à doença de Parkinson. Bom, já existem vários estudos também que mostram que uma microbiota disfuncional ela é capaz de desregular a comunicação desse eixo. Alguns estudos com transplante fecal
de pacientes saudáveis e com depressão mostraram, por análise proteômica, que esses camundongos que receberam o transplante fecal de pacientes com depressão, eles apresentam quadro de depressão também. E, além disso, nós já sabemos atualmente que a microbiota disfuncional, né, a microbiota boa, ela produz, inclusive, o ácido gama-aminobutírico, serotonina, tudo isso que é benéfico para o sistema nervoso entérico, mas uma microbiota disfuncional, pelo contrário, ele rompe a barreira epitelial e ele acaba induzindo uma quebra dessa barreira e uma agressão ao sistema. Enquanto que a microbiota boa, ela já está bem descrito que ela é capaz de reduzir quadros depressivos, de ansiedade, sintomas da esquizofrenia e comportamento antissocial associado ao autismo. E, por último, né, a relação dessa disbiose com a própria doença de Parkinson. Porque essa microbiota disfuncional, ela vai agredir a camada epitelial, ela vai diminuir a produção de muco, e isso vai permitir que agentes tóxicos como o LPS da parede bacteriana, pesticidas e herbicidas, causem inflamação, né? E aí também permitem que esses agregados de alfa-sinucleína subam através do nervo vago. Enquanto que a microbiota benéfica, ela ajuda, inclusive, produz substâncias que aumentam a secreção de muco. Tá? E qual é a mensagem para casa que eu quero deixar para vocês? O eixo neuroentérico ele vai permitir essa comunicação bidirecional entre sistema nervoso e trato gastrointestinal, influenciando vários eventos, como motilidade, secreção e outras respostas autonômicas. Ele também é composto, então, pelos plexos mioentérico e submucoso. Então, eles vão modulado principalmente pelo nervo vago, com participação também da microbiota nessa interação, e distúrbios no eixo cérebro-intestino, em casos de disbiose, podem contribuir para o surgimento de doenças neurodegenerativas e transtornos psiquiátricos. Então, agora eu deixo uma atividade que a gente pode discutir um caso clínico de uma síndrome, de um paciente com síndrome de intestino irritável, certo? E eu proponho que os alunos façam, né, uma correlação entre disbiose, eixo intestino e cérebro, e possíveis abordagens terapêuticas para que a gente discute a relevância desse eixo na geração de disfunções dos quadros de saúde. Tá bom? Muito obrigado a todos.